Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 60. Ventos e juramentos. Eu me preocupo com meus companheiros sentinelas da verdade. Da gaveta 8 a 21. Segunda Esmeralda. A tempestade não pertencia a Kaladin. Ele reivindicava os céus e, até certo ponto, os ventos. Gran Tormentas eram outra história, um país onde ele era um dignitário visitante. Ainda recebia certa dose de respeito, mas também carecia de autoridade. Enquanto lutava com o assassino de branco, Kaladin viajara com a Gran Tormenta voando bem na frente do paredão, como uma folha carregada por uma onda. Aquele método, com a potência total da Gran Tormenta trovejando aos seus pés, parecia arriscado demais para usar quando estava levando outras pessoas. Felizmente, durante a viagem a Tailena, ele e Shallan haviam testado outras maneiras. No final das contas, ele ainda conseguia extrair o poder da tempestade mesmo voando acima dela, contanto que permanecesse a uma distância de cerca de 30 metros das nuvens. Era onde ele voava naquele momento, com 2 carregadores e a equipe escolhida por Elhokar. O sol brilhava forte acima, e a eterna tormenta se estendia em todas as direções abaixo. Torvelinhos negros e cinzentos, iluminados por faíscas de relâmpago. Rugindo, como se estivesse zangada com o pequeno grupo de passageiros clandestinos. Eles não viam o paredão dali, haviam ficado bem para trás dele. O seu ângulo rumo à colinar exigia que viajassem mais para norte do que para oeste, enquanto cortavam caminho através das colinas devolutas rumo ao norte de Aletikar. Havia uma beleza hipnótica nos padrões da tormenta e Kaladin tinha que se esforçar para manter a atenção nas pessoas sob sua responsabilidade. Havia 6, o que fazia com que a equipe tivesse 9 no total, contando com ele mesmo, Scaridrei. O rei Elhokar estava na frente. Eles não puderam levar suas armaduras fractais, projeções não funcionavam com elas. Em vez disso, o rei usava uma roupa espécie um tipo estranho de máscara com a frente de vidro para bloquear o vento. Era uma sugestão de Shallan, aparentemente, era um equipamento naval. Adolin vinha em seguida. Depois 2 dos soldados de Shallan, os desertores desleixados que ela havia recolhido feito filhotes machucados de cão machado, e uma criada. Kaladin não entendia por que levavam aqueles 3, mas o rei havia insistido. Adolin e os outros estavam tão embrulhados quanto o rei, o que fazia com que Shallan se destacasse ainda mais. Ela voava só com seu ava azul, que havia prendido com alfinetes para impedir que ele voejasse demais, com calças compridas brancas por baixo. Luz das tempestades emanava da pele dela, mantendo-a aquecida, dando-lhe sustento. Seu cabelo esvoaçava, com fios de um ruivo castanho vivo. Ela voava com braços estendidos e olhos fechados, sorrindo. Kaladin precisava constantemente ajustar a velocidade dela para mantê-la alinhada com os outros, já que Shallan não conseguia resistir a estender o braço para sentir o vento atravessar os dedos da mão livre, e acenar para esprenos de vento que passavam. Como ela sorria assim? Kaladin se perguntava. Durante sua viagem juntos pelos abismos, ficara sabendo dos segredos dela. As feridas que escondia. E ainda assim. De algum modo, Shallan conseguia simplesmente ignorá-las. Kaladin nunca fora capaz de fazer isso. Mesmo quando não estava se sentindo particularmente soturno, sentia o peso de seus deveres ou das pessoas de quem precisava cuidar. A alegria descuidada de Shallan fazia com que ele quisesse mostrar a ela como voar de verdade. Ela não tinha as projeções, mas ainda podia usar seu corpo para esculpir o vento e dançar no ar. Forçou-se a voltar ao presente, banindo os devaneios tolos. Kaladin colou os braços ao corpo, estreitando-se diante do vento.
Isso fez com que avançasse pela fileira de pessoas, de modo que pôde renovar a luz das tempestades de cada um. Ele usava mais o vento para fazer suas manobras do que a luz em si. Scar e Dree cuidavam do próprio voo, cerca de 5 metros abaixo do grupo, vigiando caso alguém caísse por algum motivo. Com as projeções renovadas, Kaladin se deslocou para ficar alinhado entre Shallan e o rei Elhokar. O rei olhava para frente através da máscara, como se alheio à maravilhosa tempestade abaixo. Shallan flutuava de costas, rindo enquanto olhava para o céu, a barra das suas saias sacudindo e oscilando. Adolin era outra história. Ele deu uma olhada para Kaladin, então fechou os olhos e trincou os dentes. Pelo menos havia parado de se debater toda vez que atingiam uma mudança nos ventos. Eles não conversavam, já que suas vozes se perderiam no ruído do vento. Os instintos de Kaladin diziam que ele provavelmente conseguiria diminuir a força do vento enquanto voava, já fez isso antes, mas havia algumas habilidades que ele tinha dificuldade em reproduzir deliberadamente. Por fim, uma linha de luz uniu da tempestade abaixo e logo se enrolou em uma fita de luz, subindo até ele. Acabamos de passar pelo rio corredor dos ventos, disse Cio, suas palavras mais um eco mental do que som de verdade. Estamos perto de Kholinar, então. Ela claramente gosta do céu, comentou Cio, olhando para Shallan. Um talento natural. Ela quase parece um espreno, e considero isso um elogio e tanto. Ele suspirou e não olhou para Shallan. Ah, vamos. Disse Cio, zunindo ao redor dele até seu outro lado. Você precisa estar perto de pessoas para ser feliz, Kaladin. Sei que precisa. Tenho minha equipe de ponte, murmurou ele, a voz perdida nos ventos, mas Cio seria capaz de ouvir, assim como ele podia ouvi-la. Não é a mesma coisa. E você sabe disso. Ela trouxe a criada em uma missão de reconhecimento. Não consegue passar uma semana sem alguém para cuidar do seu penteado. Você acha que eu estaria interessado em alguém assim? Se eu acho? Disse Cio. Ela tomou a forma de uma jovem minúscula em vestido bem feminino, voando pelo céu diante dele. Eu sei. Não pense que não percebo suas olhadelas furtivas. Ela deu um sorrisinho. Hora de parar, para não passarmos direto por Kholinar, disse Kaladin. Vá dizer a Scar e Dree. Kaladin pegou seus passageiros um por um, cancelando sua projeção para frente, substituindo-a com meia projeção para cima. Havia um estranho efeito nas projeções que frustrava as tentativas científicas de Sigizil de estabelecer uma terminologia. Todos os seus cálculos presumiam que, uma vez projetada, uma pessoa estaria sob a influência tanto do chão quanto da projeção. Não era o caso. Uma vez que se usava uma projeção básica em alguém, o corpo da pessoa imediatamente esquecia a atração do chão e caía na direção indicada. Projeções parciais faziam parte do peso da pessoa esquecer o chão, embora o resto continuasse a ser puxado para baixo. Assim, meia projeção para cima deixava uma pessoa sem peso. Kaladin situou os grupos para que pudesse falar com o rei, Adolin e Shallan. Seus carregadores de pontes e os servos de Shallan flutuavam a uma curta distância. Até mesmo as novas explicações de Sigizil tinham dificuldade de dar conta de todas as habilidades de Kaladin. Ele havia de algum modo feito um tipo de canal ao redor do grupo, como um rio. Uma corrente que os envolvia, mantendo-os juntos. É realmente lindo, disse Shallan, contemplando a tempestade, que cobria tudo, exceto os topos de alguns picos muito distantes à esquerda. Provavelmente as montanhas do Criador de Sóis. Como misturar tinta? Se a tinta escura pudesse de algum modo gerar novas cores e luz em suas espirais. Contanto que eu possa continuar assistindo de uma distância segura, respondeu Adolin. Ele segurava o braço de Kaladin para não se afastar. Estamos nos aproximando de Kholinar, disse Kaladin. O que é bom, já que estamos quase saindo da tempestade e logo perderei acesso à sua luz. O que acho que estou prestes a perder são meus sapatos, disse Shallan, olhando para baixo. Sapatos? Devolveu Adolin. Eu perdi meu almoço lá atrás. Não paro de imaginar que algo vai escorregar e cair nela, sussurrou Shallan.
Desaparecer. Sumir para sempre. Ela olhou para Kaladin. Nenhuma piada sobre botas perdidas? Não consegui pensar em nada engraçado. Ele hesitou. Embora você sempre fale mesmo assim. Shallan abriu um sorriso. Você já considerou, carregador, que arte ruim tem um papel maior do que boa arte? Artistas passam mais tempo da vida fazendo peças ruins para treinar do que obras-primas, particularmente no início. E até que uma artista se torne uma mestra, algumas peças não funcionam. Outras ainda parecem simplesmente erradas até a última pincelada. Você aprende mais com arte ruim do que com arte boa, já que os erros são mais importantes do que os sucessos. Além disso, boa arte geralmente evoca as mesmas emoções nas pessoas. A maioria das artes boas é do mesmo tipo de boa qualidade. Mas peças ruins podem ser cada uma ruim à sua maneira. Então fico contente pela existência de arte ruim, e tenho certeza de que o Todo-Poderoso concorda. Tudo isso para justificar seu senso de humor, Shallan? Disse Adolin, achando graça. Meu senso de humor? Não, estou meramente tentando justificar a criação do Capitão Kaladin. Ignorando-a, Kaladin estreitou os olhos rumo ao leste. As nuvens atrás deles estavam clareando de tons sombrios e profundos de preto e cinza para uma neutralidade mais suave, como a cor do mingau matinal de rocha. A tempestade estava prestes a terminar, o que chegava com estardalhaço terminava com um suspiro prolongado, rajadas dando lugar a uma chuva pacífica. Drei, Scar, chamou Kaladin. Mantenham todo mundo no ar. Vou verificar como estão as coisas lá embaixo. Os dois bateram continência, e Kaladin caiu pelas nuvens, que, por dentro, pareciam neblina suja. Saiu coberto de gelo, e a chuva atingiu seu corpo, mas estava enfraquecendo. O trovão rugia baixinho acima. Luz suficiente vazava pelas nuvens para que ele pudesse avaliar a paisagem. De fato, a cidade estava próxima, e era majestosa, mas ele se forçou a procurar inimigos antes de maravilhar-se. Notou uma ampla planície diante da cidade, um campo mortuário sem árvores ou rochedos, para que nada pudesse proteger um exército invasor. Estava vazio, o que não era inesperado. A questão era quem dominava a cidade, esvaziadores ou humanos? Ele desceu cautelosamente. O lugar brilhava com pontos de luz das tempestades vinda de gaiolas deixadas na tormenta para recarregar as gemas. E... sim, nos postos de guarda havia bandeiras aletianas, elevadas agora que o pior da tempestade havia passado. Kaladin soltou um suspiro de alívio. Kholinar não havia caído, muito embora, se seus relatórios estivessem corretos, todas as cidades ao redor estivessem ocupadas. De fato, olhando bem, dava para ver que o inimigo começara a construir abrigos de tempestade no campo mortuário. Casamatas de onde poderiam impedir a chegada de suprimentos a Kholinar. Não passavam de meros fundamentos de tijolo e argamassa. Durante os períodos entre tormentas, elas provavelmente eram protegidas, e construídas, por numerosas forças inimigas. Ele finalmente permitiu-se fitar Kholinar. Sabia o que estava chegando, inevitável como um bocejo, não poderia evitá-lo para sempre. Primeiro avaliar a área em busca de perigo, situar-se no terreno. Então olhar, pasmo. Raios, aquela cidade era linda. Ele a havia sobrevoado certa vez, em um meio sonho onde vira o pai das tempestades. Aquilo não o afetara tanto quanto pairar ali, olhando para a vasta metrópole, afetou. Já havia visto cidades de verdade, todos os acampamentos de guerra juntos provavelmente eram maiores do que Kholinar, então não era o tamanho que o impressionava, na verdade, mas a variedade. Estava acostumado com casamatas funcionais, não com edifícios de pedra com diversos formatos e estilos de telhado. O que definia Kholinar, naturalmente, eram as lâminas de vento. Curiosas formações rochosas que despontavam da pedra como as barbatanas de alguma criatura gigantesca escondida abaixo da superfície. As enormes curvas de pedra brilhavam com estratos vermelhos, brancos e alaranjados, seus tons intensificados pela chuva.
Ele não havia percebido que parte das muralhas da cidade fora construída no topo das lâminas do vento mais avançadas. Ali, as seções inferiores das muralhas literalmente brotavam do chão, enquanto os homens haviam construído fortificações acima, nivelando as alturas e preenchendo espaços entre as curvas. Assomando sobre o lado norte da cidade havia o complexo palaciano, que se erguia alto e confiante, como se desafiasse as tempestades. O palácio era como uma pequena cidade em si, com colunas claras, rotundas e torreões. E havia algo muito, muito errado com ele. Uma nuvem pendia sobre o palácio, uma escuridão que, à primeira vista, não parecia nada além de um truque da luz. Mas a sensação de desacerto persistia, e parecia mais forte ao redor de uma área a leste do complexo do palácio. Aquela praça plana e alta estava cheia de pequenos edifícios. O monastério do palácio. A plataforma do sacroportal. Kaladin estreitou os olhos, então projetou-se de volta para cima, adentrando as nuvens. Provavelmente se demorará demais, não queria que começassem a falar de uma pessoa brilhante no céu. Ainda assim. Que cidade! No coração de Kaladin ainda vivia um rapaz do interior que havia sonhado em ver o mundo. Você viu a escuridão ao redor do palácio? Perguntou Kaladin a Cio. Vi, sim, sussurrou ela. Tem algo muito errado. Kaladin emergiu das nuvens e descobriu que sua equipe havia se deslocado para o oeste na brisa. Ele se projetou na direção deles e notou, pela primeira vez, que sua luz não estava mais sendo renovada pela tempestade. Drey e Scar pareceram visivelmente aliviados quando ele chegou. Cal. Começou Scar. Eu sei. Não temos mais muito tempo. Vossa Majestade, a cidade está abaixo de nós. E nossas forças ainda controlam as muralhas. Os Parchendianos estão construindo casamatas de tempestade e fazendo cerco à área, embora o grosso do exército deles provavelmente tenha recuado para cidades próximas em antecipação à tempestade. A cidade está de pé. Disse Elhokar. Excelente. Capitão, leve-nos para baixo. Vossa Majestade, disse Kaladin. Se descermos do céu desse jeito, os batedores inimigos vão nos ver chegando. E daí? Replicou Elhokar. Só haveria necessidade de subterfúgio se tivéssemos que entrar escondidos. Se nossas forças ainda estão no comando da cidade, podemos marchar até o palácio, assumir o comando e ativar o sacroportal. Kaladin hesitou. Vossa Majestade? Tem algo de errado com o palácio. Ele parece sombrio, e Cio também viu. Eu aconselho cautela. Minha esposa e meu filho estão lá dentro, disse Elhokar. Eles podem estar em perigo. Você não pareceu tão preocupado com eles durante os 6 anos que passou longe, na guerra, pensou Kaladin. Vamos descer de qualquer modo, disse o rei. Queremos chegar até o sacroportal o mais rápido possível. Ele se interrompeu, olhando de Kaladin para Shallan e para Dolin. Não queremos? Eu aconselho cautela, repetiu Kaladin. O carregador de pontes não é do tipo nervoso, Vossa Majestade, disse Adolin. Não sabemos o que está acontecendo na cidade, ou o que aconteceu desde os relatórios de caos e revolta. Cautela me parece uma boa ideia. Muito bem, disse Elhokar. Foi por isso que eu trouxe a Teceluz. O que recomenda, Luminosa? Vamos pousar fora da cidade, disse Shallan. Longe o bastante para que o brilho da luz das tempestades não nos denuncie. Podemos usar ilusões para entrar escondidos e descobrir o que está acontecendo sem nos revelarmos. Muito bem, replicou Elhokar, assentindo brevemente. Faça como ela sugeriu, capitão. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.